Olha, se você é torcedor, sabe que o futebol nos dá alegrias e tristezas. Mas se você é um jogador ou jogadora, vai ter também, né? Alegrias ou tristezas. Seu time nem sempre vai vencer, mas você com certeza vai ganhar saúde e disposição para fazer tudo o que quiser na vida. O programa Terceiro Setor está no ar para falar de futsal, conhecido antigamente como futebol de salão. Eu converso com o Daniel Muti, ele é diretor do Departamento Técnico da Federação Paulista de Futsal. Também com a gente a Thalita Moraes de Vasconcelos. A Thalita é professora de Educação Física e treinadora de futsal no projeto Senzala. E com a gente também o José Carlos Barbosa. O José Carlos é treinador de futsal. Muito obrigado pela presença de todos. Eu converso aqui com o Daniel Muti primeiro. Ô Daniel, eu conhecia como futebol de salão, né? Mas isso é uma nomenclatura antiga. Hoje é futsal mesmo, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aqui a oportunidade, né? Para falar do nosso esporte, né? Que faz parte da nossa vida. Realmente, antigamente, né? O futsal, que antigamente se chamava futebol de salão, né? Que foi criado por volta dos anos 30, né? Pelas ACMs. Foi ganhando corpo aqui no Brasil. É a Associação Cristã de Moços, é isso? Ele foi fundado na Associação Cristã de Moços. Ah, legal. E aí lá atrás chamava futebol de salão? Futebol de salão. E agora futsal? Era um jogo que se praticava num ambiente fechado, não tinha linhas laterais, o gol era pintado na parede. Ah, pintado na parede. Ah, legal. E aqui, né, ele foi ganhando as primeiras regras. Mas isso é do Brasil ou começou fora? Exato. Existia uma parceria entre as ACMs aqui do Brasil e do Uruguai, né? E um dos integrantes, o Habib Mahfouz, que era um brasileiro, frequentador da ACM, diretor, presidente, inclusive, da ACM, que trouxe essa modalidade para o Brasil. Ah, quer dizer que mesmo o futsal já começou fora, não no Brasil? Ele começou, né, sendo jogado pela ACM lá em Montevidéu, porém não tinha as regras estabelecidas. Ah, tá. Ele é conhecido como um esporte genuinamente brasileiro, porque foi aqui no Brasil que surgiram as primeiras regras do futebol de salão. Legal. Agora, claro, o Brasil tem o bordão, né, país do futebol, né? Mas o futebol de salão, que é jogado numa quadra, né? Até queria hoje aproveitar para você falar sobre as regras, tudo direitinho para a gente. Mas ele é meio que uma porta de entrada também para o futebol, digamos, convencional de campo, ou a molecada escolhe um ou outro? Como é que funciona na prática? Hoje ele é o grande celeiro do futebol de campo. Ah, é? Haja vista que os maiores craques hoje aí, né? O Ronaldinho, o Ronaldo Gaúcho, enfim, todos, né? O Neymar, todos iniciaram suas carreiras no futsal. Que legal. Né? No futebol de salão. Até porque o espaço hoje das grandes cidades ele foi reduzindo, né? Antigamente a gente tinha as várzeas, né? Tinha campo, todo lugar, quem é do interior, né? O Zé Carlos pode ajudar a gente com isso, né, Zé Carlos? Quem é do interior, você chegou a jogar futebol de várzea ou naqueles campões assim? Jogou bastante, bastante. Né? Então, eu joguei tanto futebol de campo como futsal, né? Futebol de salão, antigamente. Né? E você hoje, mora em São Paulo, na capital? Eu moro em São Paulo, capital. Aí é outra realidade, né? Aqui é prédio, né? Prédio mais prédio, pode ser na periferia, pode ser no centro, é um adensamento muito grande, né? Aí tem que correr para esse salão, jogar o futebol de salão, né? Jogar o futsal, né? Futsal. Eu, por exemplo, eu tive garotos que começaram comigo no futsal e hoje está trilhando no mundo aí, né? Jogando em seleção brasileira. Quer dizer, para sair tudo do futsal, né? Do futebol de salão. E as categorias começam com 8 anos, é isso? Com 8 anos, sub-8, sub-9 é muito sub-10. Novinho, não? Não, tá bom, né? 8 anos. Mas também a molecada começa a jogar bola com 3 anos de idade, já começa a jogar em casa, a criança hoje em dia já nasce jogando bola. É mesmo? Já nasce jogando bola. Eu, por exemplo, eu trabalho com a iniciação, o meu trabalho é formação deles. Ah, tá. Iniciação é 8, são a partir... Sub-8, sub-9 e sub-10. Sub-8, sub-9 e sub-10. Aí já é iniciação. É iniciação. Muito legal. Porque eles começam a praticar o futsal e desenvolvem muito também com o cognitivo deles, né? Ah, é? O cognitivo quer dizer o conhecimento. O conhecimento, o raciocínio dele tem que pensar muito rápido para poder executar uma jogada. Então ele vai permanecer com a bola mais tempo no pé, né? Ele vai ter mais contato com a bola. Então ele tem que pensar no que ele tem que fazer. Então desenvolve bastante ele.
É verdade, o futebol de salão ele tem movimentos muito rápidos, né? Muito rápido. É diferente. A dinâmica é muito grande. Muito rápido. Para as crianças. Agora eu queria saber da Thalita Moraes de Vasconcelos. Ela é professora de Educação Física e você é treinadora num projeto. É um projeto social? É uma associação que é o Senzala? Isso, é um projeto social. Na verdade, nosso principal objetivo é a questão social. É usar o esporte como um instrumento de desenvolver esses jovens, essas crianças, esses jovens. Porque o esporte ele traz muitas oportunidades de interação social, a questão do respeito, de trabalho em equipe. Claro que a gente também tem esse ladinho competitivo, né? Sim, claro. Então, além de desenvolver esses aspectos, a gente quer sempre levar eles até a evoluírem, a entender que eles podem fazer parte de uma equipe de competição, que eles podem seguir também o caminho do esporte, né? Para a vida deles. Entendi. E o Senzala deles, gente, é o Sem numeral Zala, né? Que é essa associação que fica na Zona Leste de São Paulo, São Miguel Paulista. Se você não é da capital, olha, é uma região que, assim, só o bairro de São Miguel pode ser considerado uma cidade, né? Sim. A Thalita, ela mora também na Zona Leste de São Mateus, né? Que você havia dito, né? Aí você fala, é tudo na Zona Leste, é pertinho. Não é, não. Para você ir de São Mateus para São Miguel, é capaz que você demorar mais de 1 hora. Para você ter uma ideia do tamanho do adensamento populacional que é São Paulo, só ali na Zona Leste, né? E eles fazem um trabalho muito legal porque quem conhece ali o bairro de São Miguel, eu já tive a oportunidade, você anda ali na Avenida São Miguel, quilômetros, e você tem pouco equipamento social e você tem muito adensamento de prédio, de casa, é uma em cima da outra, né? E aí você fala, poxa, mas essa molecada que está na escola, qual é a oportunidade que eles têm? Muitas vezes são projetos como o que vocês fazem que dá uma direção para essa turma, né? Quantos jovens tem lá e a partir de qual idade? No projeto das escolinhas, é a partir de 8, 9 anos e tem até os adultos, né? Então também é uma oportunidade de convivência, de lazer para os adultos também. Mas conta como começou? Então, na década de 80, a família do presidente, que é o Fernando Gomes, ele e seus irmãos, né, resolveram montar um time, entre ele e os amigos. A família era tão grande que já deu para montar um time, Já deu para montar um time. De futsal já deu, né? Quase um de campo. Porque o futsal tem 5. 5 atletas. Então já tinha o time completo ali, só da família. Já tinha o time completo só da família. Então eles resolveram montar essa equipe para diversão mesmo, para se reunirem nos fins de semana, que legal. Né, e fazer esses eventos. E aí, com o tempo, né, o pessoal foi gostando do projeto, como você falou, tem poucas, né, oportunidades do pessoal interagir, praticar o esporte, e eles resolveram montar a escolinha. E hoje eles têm esse projeto da escolinha, e com o passar do tempo, eu vim para essa parte de montar essa equipe de competição. Mas hoje tem quantos lá só na competição? Na competição, a gente tem entre 60 e 70 atletas federados esse ano. Nossa, 60, 70 atletas, fora os que não são federados, que participam do projeto. Isso. Que legal, hein? Muito interessante, porque é uma oportunidade muito grande, né? Mas eu queria entender, já que eu tenho a oportunidade aqui de estar com o Daniel Muti, que é diretor do Departamento Técnico da Federação Paulista de Futsal, inclusive para os pais entenderem, porque assim... O que é a federação e como é que ela é subdividida? Qual é a sua responsabilidade em relação ao futebol de salão? Certo. A federação é a entidade, né, que foi formada para promover, né, e organizar as competições de futsal aqui no estado de São Paulo. Ela foi a segunda federação. A primeira foi a Carioca, depois veio a Paulista, que foi fundada em 1955. Portanto, são 64 anos aí de existência, né? E que ela vem organizando as competições. O futsal, né, que antigamente chamava-se futebol de salão, era um esporte apenas de adultos. E ao passar dos anos, os mais jovens, né, os juvenis, os infantis, foram sendo incorporados. E hoje em idades, né, em faixas etárias cada vez mais baixas. E a federação organiza competições para todas essas faixas etárias. E quantas... Olha, temos as fotos, olha que fotos bonitas. Dá para parar uma dessas fotos aqui? Olha que legal. Essa daqui é de onde? Essa é do Lausanne Paulista, categoria Sub-10. Zona Norte de São Paulo, Norte. Zona Lausanne Paulista. Se vocês reconhecerem que é o José Carlos na foto, vai ganhar um prêmio. Ele está bem no canto ali. José Carlos, você ali é treinador, então, dessa turma. Você conhece todos aí, deve conhecer pelo nome, né? Essa turminha. Sim, conheço todos aí. Que legal, que legal. Essa turma, eles foram campeões
categoria sub-10 estadual, vice-metropolitano na categoria sub-10. No sub-9 eles foram vice-campeões também. E aí, quando ganha o quê? Ganha Ganha porque medalha, no judô você tem a faixa, tudo. Ganha os troféus. Ganha todos os troféus. E as medalhas, né? E as medalhas. Pô, que legal, né? Com 10 anos. O artilheiro também ganha um diploma, né? Pela Federação Paulista, né? Com 10 anos já poder ganhar uma medalha, né? E envolver no esporte, isso é sensacional. Agora, a gente falava, ô José Carlos, inclusive, da importância dessas competições. Antigamente a gente tinha entre as escolas, né? Isso deu uma reduzida, assim? Reduziu bastante. Que pena, né? Porque... Tem mais em escola particular, né? Os colégios particulares é que eles estão fazendo mais esses eventos aí, né? Porque assim, até eu comentava com vocês, na cidade que eu morava no interior, perto de Campinas, em Sumaré, teve uma época uma Olimpíada. E aí teve futebol de salão, vôlei, e todo mundo ia para lá, eles construíram um estádio, foi uma coisa maravilhosa. Aí teve um ano, nunca mais teve. Você acha que falta um pouco desse envolvimento? Como é que a sociedade, o poder público, todo mundo podia se unir para praticar mais esportes, competições sadias entre colégios, né? Qual é o cenário que você acha que seria ideal? Eu acho que o poder público poderia incentivar mais, né? A prática do esporte, não só do futsal, como todas as modalidades, né? Porque a criança ela precisa vivenciar todos os esportes. Você teve participação em outros países e acompanhou como esse esporte é desenvolvido, inclusive o fomento público, o envolvimento? Na Europa é bem desenvolvido, né? Tanto na Alemanha, eles têm um programa de treinamento que é desde a base até o principal. Né? Na Espanha, o mesmo que nem no Barcelona. O trabalho que é feito na base vai até o time profissional, então o mesmo treinamento, né? E você incentiva, tem muito, né? Entendi. Por exemplo, na Inglaterra eu me lembro que tem, acho que é Premier Skill, uma coisa assim que é tipo uma associação de grandes clubes e que eles colaboram com principalmente crianças que são de mais vulneráveis socialmente e eles participam de clubes, e aí eles têm um lanche e tem todo o envolvimento. São clubes milionários ou bilionários e que eles fazem esse papel. No Brasil a gente já tem isso, assim, um pouco mais, talvez não... São poucos os clubes, né? Por exemplo, o Atlético Paranaense, ele faz um trabalho fantástico com as categorias de base deles lá. É mesmo? Inclusive, eles vêm até o clube onde eu trabalho buscar jogador nosso. Para poder levar para lá. Mas não só pelo interesse, porque os clubes já têm, acredito, daqui a pouco o Daniel vai explicar um pouquinho mais para a gente, eles já têm o seu trabalho, porque eles querem profissionais, né, nessas categorias que começam com as crianças e os adolescentes. Mas tem também trabalhos sociais, assim, que os clubes... Mas você está falando que não é só o interesse financeiro, mas o interesse social também. Sim, tem. Por exemplo, no clube que eu trabalho, nós temos um trabalho social também. Qual é o clube que você trabalha? É o Clube Lausanne Paulista. Clube Lausanne Paulista. Aqui na Zona Norte. E ele, só para entender, e ele é o quê? De categoria... É um clube, mas ele está disputando alguma categoria? Nós estamos disputando a Federação Paulista, né, de futsal, a Série Ouro. Né, nós temos 8 categorias. Né? Entendi. Tem também a parte do futebol de campo também, que joga o Interclubes, o Sindiclube e o Campeonato Paulista também de campo, né, com as crianças. Entendi. O programa Terceiro Setor está falando aqui sobre futsal. Trouxemos aqui um representante da Federação Paulista de Futsal, que está explicando para a gente como é que funciona toda a organização. Daqui a pouco eu vou saber dele quantos campeonatos nós temos aqui no estado de São Paulo. Mas eu estou entendendo primeiro com o José Carlos. Você também tem um clube lá que você participa, né, que é da Zona Norte. Sim. E o pai e a mãe, ou o tio que tem um sobrinho, tem um filho que quer participar, como é que ele tem que fazer? Ele geralmente tem que procurar um clube próximo, a federação ajuda nisso? A ter uma relação? Ele tem que procurar o clube, né? A federação, ela gerencia o campeonato para os clubes participarem, né? Certo. Então, o melhor caminho é procurar um clube perto, né? Por exemplo, lá no clube que eu trabalho, eu tenho muita procura para fazer um treinamento comigo lá, específico comigo, né? Talvez a procura, talvez vocês não tenham como atender toda a demanda. Lá nós temos muitas crianças, porque nós temos praticamente horário o dia todo lá de treinamento, né? Que legal, A gente tem a escolinha, tem a parte dos federados, então a demanda é muito grande. Thalita, você é treinadora e eu queria saber o seguinte, até eu gosto sempre de proporcionar aqui um pouco de utilidade pública para quem nos assiste entender, porque a gente falava até antes da questão que nem sempre os pais têm informação de como colocar essa criança na escola e para que ele possa se desenvolver, e a partir dos 8 anos de idade. Nem todo mundo sabe que a partir dos 8 anos você já pode colocar, né?
Mas quem entra num trabalho como é o que você participa, né, que é o Senzala, não necessariamente para essa criança ser um atleta profissional. Sem dúvida. Eu trabalho com isso porque eu acredito que o esporte é um agregador de valores, né? Uhum. E a gente sempre tem nos bairros as escolinhas, né, que promovem a prática do futsal, assim como tem os clubes, as associações. Então, tem bastante lugar que os pais podem procurar, né? E, geralmente, os professores conhecem sempre algum clube para indicar aquelas crianças que se destacam. E hoje a gente tem a internet aí, né? Que jogou na internet e você consegue achar, né? Mas é legal começar cedo, né? Porque você melhora o repertório motor dessa criança, a questão cognitiva também, as interações sociais, que hoje em dia o que está famoso é o videogame, né? E o computador, né? Pois é, tem verdade. Criança que você tem que brigar para sair de dentro de casa, né? E a inserção da criança na prática esportiva desde cedo vai fazer que ela tenha esse prazer na atividade física, seja para se tornar futuramente um atleta ou para fazer o que ele quiser na vida, né? Porque ele vai pensar na questão da saúde, a questão da socialização e também a parte física, né? Que vem desenvolvendo, né? Você acha que isso a gente leva para a vida toda? Porque você falou do celular, né? Isso não é só com as crianças, são com os adultos também. A gente vai almoçar hoje, dependendo do local, você chama o seu amigo, ele pega o celular, ele vai conversando no celular, ele chega na mesa, ele passa algumas informações, almoça e vocês foram embora e nem conversam. Você acha que essa atividade física que começa na infância, a gente leva um gosto pela atividade pelo resto da vida? Ah, sem dúvida. Você desenvolve o relacionamento pessoal, né? Hoje o relacionamento você tá aqui e vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp, né? Exatamente. Mas o esporte ele faz isso, né? O contato físico, né? Faz com que você se importe com o outro, toque o outro, abraça, você vê a criança quando faz o gol, aquela alegria, vai desfrutar com os colegas, né? O sentido do coletivo também, né? Exatamente. Todo mundo tem que, né? E aí se ajudar, né? São coisas que a gente leva para o nosso linguajar do dia a dia. Esse cara não passa bola, não é? Não é, Daniel? E aí a gente tem que aprender a passar essa bola, né? Porque senão, eu acho que a sociedade toda não evolui. O esporte é um dos hábitos. Quem estuda os hábitos fala, por exemplo, dos hábitos angulares. E um deles é a atividade física e o esporte, né? Porque a partir dele você desenvolve uma série de bons hábitos, né? É difícil você falar que você vai acabar de jogar uma partida e você vai falar assim, agora eu vou fumar um cigarro, agora eu vou... Não, porque o seu próprio corpo, ele pede coisas saudáveis, né? Então ele é um hábito maravilhoso. Né? O esporte, né, de maneira geral, né, ele é um excelente meio de educação. Né? E quem pratica o esporte, além de uma qualidade de vida melhor, né, ter uma vida mais saudável, né, e quem participa de competições, por exemplo, tem um aprendizado de vida muito importante, né? Que é aquela coisa do saber ganhar, saber perder, principalmente, né, no momento da derrota, assimilar essa questão de ser derrotado e lutar, né, para buscar um resultado melhor. Então, quer dizer, você se aperfeiçoar, buscar cada vez, né, um formato melhor de jogo, isso é muito válido, né, principalmente para a criança. A gente brinca, mas é verdade. Eu vou te contar uma história que, assim, eu aprendi a perder, eu não aprendi a ganhar. Porque quando eu ia jogar o futebol, o professor pegava o maiorzinho de todos nós e falava, escolhe o seu time. Aí ele começava a escolher e você já sabia, no meu caso, que eu não ia ser escolhido, né? Então você já ficava meio de lado ali na reserva. No caso do futsal, são 7 reservas. Isso. E existe uma grande preocupação, inclusive, da nossa parte lá na federação, né? Uma coisa que eu defendo isso já há muitos anos, eu milito no futsal, estou, né, com uma certa idade, já há mais de 30 anos dentro do futsal, né, de fora da quadra, né, comecei como criança jogando e depois passei a ser treinador e hoje sou dirigente, né, mas uma coisa que eu defendo é a participação da criança no jogo. Né, uma equipe ela é composta por 5 atletas, porém entram 15 jogadores na quadra, né. E a federação criou estratégias para que mais crianças participem do jogo. Hoje, no mínimo, 10 crianças participam do jogo. Isso é reclamação da minha geração, viu? A gente reclamou, mas a gente está sempre de fora. E né? a grande luta é para que esses 15 que entraram na quadra participem da partida. Que legal. Então, nós estamos em busca, né, nós vamos ter agora, no dia 26 de setembro, um fórum para discutirmos as categorias de iniciação e base.
E todos os clubes filiados, né, nessas categorias estão sendo convidados para que possam indicar 2 representantes para que tragam sugestões, ideias, propostas, para que a gente possa melhorar, inclusive, o nível técnico da competição, para que a criança possa realmente, dentro de uma competição, aprender, né, a jogar, a se desenvolver para se tornar um atleta adulto, né, com condições de jogar em equipes profissionais, né, já que o sonho de toda criança, todo menino, é ser um jogador de futebol. Né, e ele começa normalmente no futsal. De todo menino, mas e Thalita, menina também se quiser pode, mas aí o campeonato já são menores, né? Você que é treinador, às vezes parece uma menina querendo jogar, mas aí não dá para jogar com os meninos, né? Às vezes aparece, né? Mas aí são torneios distintos, né? Torneios diferentes. Eu, particularmente, não trabalho com o feminino em competições, mas em projetos sociais que eu também dou aula, tem as meninas que aparecem, né? Você joga bola ou não? Eu estou aposentada. Eu joguei só em nível universitário, não profissionalmente. Ah, que legal. Muito bom. Bom, agora para entender essa questão dos... Quem entra nessas escolas, o percentual que pode se tornar um profissional é baixo, logicamente, né? É um funil, né? Mas nem todos querem ser jogadores, ou todos querem ser jogadores profissionais. Uma boa parte quer, né? A criança, ela tem esse sonho, né? Talvez pela mídia, né? O futebol, né, na verdade, que é o grande sonho das crianças, né? O futsal é a porta de entrada. Mas com o tempo as crianças vão percebendo também, os pais, as famílias, que o esporte ele é também uma oportunidade educacional. Você vê muitas crianças ganham bolsas para jogar o futsal, para defender as escolas. Tem clube, principalmente o futsal, ele incentiva muito que o atleta continue a estudar, né? Então, muitos clubes profissionais têm parcerias com universidades. Então, o futsal, além disso, ele também incentiva essa questão educacional também. Tem também atletas que partem para outros países para jogar, estudar. Então, o futsal também, depois ele se mostra como uma oportunidade não só da questão de ser um atleta profissional, mas também de ser um profissional, né? Da área que a pessoa se interessar. Porque a gente sabe que a carreira, ela dura pouco, né? Né? Então, às vezes, a gente vê muitos casos, né, de atletas profissionais que depois que pararam de jogar, não sabem o que vai fazer da vida, né? Então, eu gosto muito do futsal porque ele também promove bastante essa questão educacional, da criança continuar estudando, de fazer uma universidade, porque depois daquela carreira que é curta, a vida segue, né? No seu caso, Zé Carlos, como é que foi? Porque você hoje é professor também de educação. Eu treinador, né? Sou treinador. Você é treinador. E você jogou também. Eu tentei jogar. Então, tá no mesmo time que eu. Também tentei jogar, mas eu jogava muito bem também. Mas meu pai falou para mim, ou você trabalha ou estuda. Aí eu preferi estudar e trabalhar. Não tinha opção de jogar, ou é trabalhar ou estudar. E jogar. Aí eu procuro passar, que nem você comentou sobre as meninas, né? Numa das fotos que passou ali, eu tenho uma garota que treinou também no meio dos meninos. Daqui e hoje a hora ela que passar, jogando, vocês me ajudam que a gente vai parar a foto para mostrar. Hoje ela está jogando no... Vamos parar um pouquinho aqui. É Campeonato Estadual de 2015, obrigado. Federação Paulista, de Lausanne também. De Lausanne. Mas essa é uma turminha mais novinha. É sub-8. Sub-8. Aqui eu tenho garotos aí que viajou para a Espanha, foi campeão na Espanha. É mesmo? Tem garotos que estão jogando no Audax, tem alguns que estão jogando no São Paulo. E aí, vamos supor, para jogar para a Espanha, para participar de um campeonato lá. E quem é que banca essa ida? Nesse caso do menino que foi para a Espanha, ele foi jogar pelo time do Santos. Ele recebeu o convite para poder ir jogar. Então, na categoria lá no sub-9, no ano seguinte, né? Porque nessa categoria ele não poderia se transferir para o Santos. Então, no ano seguinte, ele teve essa oportunidade de ser convidado. Que o Santos tem muito torcedor velhinho, não é? Não, olha, só o jogador está tudo se renovando aí. Então, ele teve essa oportunidade de jogar na Espanha, ser campeão mundial lá. Que legal. Aqui tem vários garotos aí que estão jogando em time grande. E você olha a felicidade no rosto deles aí, é demais, né? O meu trabalho lá é formação. Eu procuro formar as crianças para poder encaminhar para os times grandes aqui de São Paulo, né? Então, quando você fala em formação, é o quê? Não é só jogar futebol. Como é que é o cotidiano ali no treinamento? É respeitar o próprio colega, né? Respeitar o ambiente que ele se encontra,
para ele poder ter uma vida social um pouco melhor do que a gente vê hoje em dia, né? E fora da quadra, ele tem que se dar bem também, né? Entendi. Escola. Você acha que mudou hoje essa turminha vamos pegar da nossa geração e da geração de hoje? Porque reclamar de jovem, de criança, se você pegar texto de 3 séculos atrás, o pessoal vai falar assim, nossa, as crianças de hoje estão perdidas, não sei o que lá, né? Mas o que você acha que mudou no comportamento deles? Hoje eles são mais autônomos? Hoje com a mídia, né? Com a internet, tudo mudou bastante. Então eles têm muita facilidade em descobrir as coisas, em aprender muito mais rápido. Né? Então a próprias redes sociais, né, dá essa capacidade para eles desenvolver mais rápido. Mas você acha que eles são assim muito... porque eu vejo pelos meus sobrinhos, você fala, ó, o tio comprou um jogo, vamos ler. Eles falam, não precisa ler não, joga o dado, faz aí, faz. Eles não querem saber de ler, eles querem fazer rápido. Quer fazer rápido, quer dá uma agonia, rápido, né? Mas acho que é da idade mesmo, né, idade, da criança. hoje em dia desenvolve muito rápido. Eles querem fazer. E aí é maravilhoso, né? Os pais devem adorar. Você tem relatos assim de pais que falam que eles mudaram assim de comportamento? Tem. Essa semana mesmo, teve um pai que me perguntou, né, o que eu poderia fazer para ajudar ele em relação ao filho dele, que estava mal na escola. Eu conversei com o pai, falei, o que ele gosta mais de fazer? Jogar futebol. Então, tira o futebol dele, que eu desse lado aqui também eu ajudo vocês. Então, eu procuro ajudar nesse sentido, né? De orientar, porque eles confiam mais na gente, respeitam mais nós, treinadores, do que o próprio pai, né? O pai, ele já sabe, pega a manha do pai, da mãe. Com a gente, não. A linha dura, se não for bem na escola, não vai poder jogar. Então, a gente orienta nesse sentido. Você né? ligou aí a ir bem na escola de poder ter o benefício. Tem que ir bem na escola, senão, porque só futebol não adianta. E funciona, né, Thalita? Funciona. Porque você que é treinadora sabe que, assim, quem pratica esporte... Como é que é o hormônio que libera? Eu sempre esqueço o nome. Tem um hormônio que libera quando a gente pratica atividade física, né? Que é o da felicidade, né? Então, assim, a gente sente falta daquilo. Quando você não vai... no começo é difícil começar a academia, não é? E aí depois você começa, você fala, eu preciso ir lá de qualquer jeito. Aí ele é capaz de ir bem na escola para poder jogar, né? E essa semana teve um caso desse, que a mãe me chamou falando que já tinha cortado o videogame, tinha cortado o celular, e para eu conversar com ele. E aí eu falei para ele assim, ó, escola eu não vou te defender não, hein? Se você não melhorar, não vai ser sua mãe que vai te tirar, eu que vou te mandar embora, porque eu não quero ensinar um cara que não entende o que a gente está falando. Porque se você vai na escola todo dia e você está tirando notas ruins, como que você vai entender o que a gente faz aqui 2 vezes por semana? Então, questão de alimentação também os pais vêm falar que a criança não quer se alimentar, aí você puxa de lado e fala, tá vendo por que você não está conseguindo jogar? Não está se alimentando, não tem força, então a gente dá aquela conversada para fazer justamente isso, que eles tenham hábitos melhores. A gente fala da questão de descanso. Você não pode passar a noite inteira no celular, depois você vai ter um jogo, você tem que dormir cedo, tem que descansar. Mas a questão da escola é o que os pais mais procuram, né? Falar que começou a ir mal na escola, ameaça, vou tirar do futebol. Aí começa aquele desespero, né? Aí eu falo pra eles, da escola eu não vou te defender. E se a mãe vier tirar, eu vou dar todo o apoio. Mas hoje é uma geração... o Daniel, que é diferente. Olha, eu vou te falar, no meu caso, a questão da alimentação não tinha essa de não querer. Tinha um ditado que chamava assim, mistura no arroz. Mistura no arroz e come. Não tem essa de não querer, é verdura, é quiabo, não tem essa, né? A gente tinha que comer, né? Mudou muito, né? Mas até nessa questão alimentar, né? O futsal, ele colabora, né? Porque a criança acaba tendo essa ideia de se alimentar melhor para poder jogar, né? Mas eu imagino um jogador desses aí que, nessa idade da adolescência, 11, 12 anos, eu me lembro um dia que eu cheguei em casa e minha mãe falou assim, meu filho, eu não sei o que fazer, porque o seu filho, seu irmão, tinha uns 12, 13 anos, ele comeu um pão puma inteiro. Eu falei, mãe, eu não sei, E ele gostava de jogar, né? Então, assim, gasta muita energia. Nessa idade que está crescendo, então, né, é uma coisa fantástica. Exato, né? E é por isso que o esporte tem a sua importância, você vê, na vida das pessoas. Né? Seria importante que todas as pessoas pudessem participar dessas atividades esportivas, né? Com mais intensidade. Inclusive, a pergunta que eu fiz para o José Carlos, a gente vai para o segundo bloco, mas no outro, eu queria trazer para você essa questão. Por que no Brasil, e a gente está aqui tratando do estado de São Paulo, essas competições entre colégios, né? Isso é diferente. Se você conhece países que isso é incentivado mais, tanto pelos
poder público e a sua opinião, por que isso caiu um pouco no Brasil e o que a gente, como sociedade, pode fazer para reverter. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. O programa Terceiro Setor está de volta, conhecendo o universo do futsal. Antigamente a gente falava futebol de salão, isso aqui no estado de São Paulo, entendendo como você pode se beneficiar ao colocar seus filhos em uma escola de futsal. Eu vou voltar aqui com o diretor do Departamento Técnico da Federação Paulista de Futsal, Daniel Muti, que vai explicar um pouquinho mais para a gente. Quantos filiados você tem no estado de São Paulo hoje pela federação? Bem, vamos começar pelos clubes, né? Vamos dizer que neste ano atual, nós temos cerca de 100 equipes participando de todas as competições promovidas pela federação. Logicamente que esse número vai ser muito maior, né? Porque tem equipes filiadas, porém são inativas, mas são filiadas à federação. Certo. Né? Ativos, em torno de 100 equipes. Né? E precisa pagar para fazer parte? Como funciona? Exato. Existe, né, uma anuidade que os clubes fazem para a federação e quando eles participam das competições existem as taxas, né, de inscrição e premiação em cada campeonato. Mas aí uma equipe da periferia, por exemplo, que tem o Senzala aqui que está com a gente, aí tem que, às vezes, juntar a turminha para poder pagar, né? Porque tem bairros que tem uma situação, clubes que têm uma situação melhor e tem aqueles que estão começando. Mas também quando ele vai se federar é porque também eles já estão mais, digamos, mais estruturados, eu acredito, né? Exato. Quando eles chegam até a federação, logicamente que eles já buscaram os recursos necessários, né, para poder se manter dentro de uma federação. Já passou aquela fase ali de só da brincadeira, tal, já reuniu um grupo. Mas mesmo assim não é fácil, né? Porque, como o caso do Senzala, até hoje eles não têm uma quadra para... E olha que eles foram fundados na década de 1980, né? E não tem uma quadra, mas vão se virando do jeito que tá. Enfim, e aí vocês têm cerca de 100 equipes no estado de São Paulo, do futsal. E quantos jogadores, em média? Então, eu tenho uma informação bem recente, que nos últimos 9 anos nós registramos quase 50 mil atletas, né? Foram 46.280 para ser mais exato. Então, existe um grande número de atletas registrados pelas várias equipes que são filiadas à federação. Mas tem um potencial teria para ser muito mais, né, no estado de São Paulo, né? Olha, eu posso te dizer que esses números são os maiores números a nível mundial. É mesmo? A Federação Paulista é a maior federação mundial. Né? Os números são infinitamente superiores às outras federações aqui do próprio Brasil, né? E no Brasil é que se pratica mais o futsal. Muito mais do que em outros países, inclusive europeus. Né? Existe uma gama de crianças, né, participantes do futsal aqui no Brasil, coisa que não existe em outros países. Você acha que ser federado muda o quê na história de um time, de um grupo que começou ali, mas aí quando ele se filia, o horizonte já é diferente, acho que todo mundo começa a pensar diferente. Não, agora é rumo a... Exato, aí se torna uma coisa mais oficial, né? Você sai da brincadeira e passa a ser uma coisa mais oficial. E é um grande sonho, né? Poxa, né, você falar, olha, eu sou federado. Sou federado é outro nível. Jogo no Senzala, jogo no Lausanne, né? Que são equipes que são participantes dos campeonatos promovidos pela federação. Então isso dá um certo status, né, de ser federado. E vocês têm algum... em relação ao poder público, ainda a federação ela não tem um contato direto, né? Ou vocês são procurados assim para algum tipo de orientação, enfim? Sim. A própria Secretaria, né, de Esportes do Estado de São Paulo, ela sempre procura a federação, busca parcerias com a federação, né, na formatação dos seus campeonatos e principalmente no auxílio no setor de arbitragem, né? Porque isso é a federação que forma os árbitros. E esse é um outro campo legal também no árbitro, né? Exato. Agora, a gente estava falando da questão da internacionalização. Como é que está isso aí nas últimas décadas? Hoje, com
ficou tudo mais fácil por causa da tecnologia, né? Hoje existem mais oportunidades para esses jovens que de repente não encontram oportunidade nos times brasileiros, que eu acredito que no Brasil deve ser muito, talvez mais competitivo do que lá fora. Como é que está esse mercado? Exato, e é crescente, né? Então, quer dizer, mais países aderem ao futsal, né? E mais equipes acabam surgindo. Uhum. E o Brasil, né, que é o grande campeão, né, é o maior campeão de futsal a nível mundial, é o que leva mais jogadores para o exterior também. Uhum. Né? E hoje Então, existem transmissões desses campeonatos, assim, ou localmente? Como funciona? Sim, existem transmissões. Nós tivemos agora recentemente o Intercontinental, com 2 equipes de São Paulo, né, que foi a equipe da Magnus e a equipe do Corinthians. Inclusive a Magnus sagrou-se tricampeã, né, desse torneio intercontinental. Né? Então existem várias competições, sim, existe uma Libertadores a nível Sul-América. Entendi. Né? Existem os campeonatos a nível Brasil, né, que é a Taça Brasil, promovida pela própria confederação. Né? Bem legal. E aí, ô Zé Carlos, quando você é tipo um olheiro também, que você vê assim, ó, esse aqui se destacou e você tem que... e aí o treinamento para esse destaque é igual ou tem que ter um diferenciamento também, né? Não, a gente percebe quando a criança tem o dom de saber jogar. Aí você vai aperfeiçoar. Né? Não é que a gente seja olheiro, mas a gente está há muito tempo nisso, então a gente já consegue detectar alguma coisa. Por exemplo, às vezes aparece um garoto para treinar comigo que vem de um outro clube, um clube grande que não foi aproveitado. Às vezes eu vejo que ele tem potencial. Você sabe que é interessante porque às vezes você fala, mas você talvez pense tem que tratar todos iguais, mas a própria lei de diretriz e base, ela fala que você tem que ter um tratamento específico para a criança especial que tem algum tipo de atraso, né? E, ao mesmo tempo, ela tem que ter um tratamento especial para aqueles que são muito avançados, porque você não pode tratar os desiguais, você tem que tratar os desiguais desigualmente, né? E aqueles que têm um destaque, você tem que focalizar e falar, não, daqui vai sair esse tem talento e ele vai conseguir seguir. Eu tenho, assim, uma visão que eu trato todos eles iguais. Lógico, eu tenho aquele que se destaca mais, eu procuro aperfeiçoar ele um pouco mais, e aqueles que estão um pouquinho mais atrasados, eu procuro deixar no mesmo nível. O treinamento é igual para todos. Entendi. Só que alguns, eles se destacam mais devido à maturação deles, né? Entendi. Eu brinquei aqui no começo do primeiro bloco, Thalita, que quando o pessoal me chamava para jogar, e eu sempre ficava fora do time principal. E aí, só que depois eu fui para uma escola que aí tinha várias quadras, e aí formavam vários times, né? E eu não sei se isso é bom ou se era ruim, porque eu era o melhor do time mais ruim. E eu não sabia se isso era bom ou se era ruim. Mas é engraçado porque o Daniel falou assim, hoje isso mudou bastante, porque a gente tem muitas subcategorias, aí até queria que você explicasse um pouquinho a ouro, a prata, a bronze, e aí dentro de cada idade você forma mais, você dá mais oportunidades para todo mundo participar, porque o objetivo não é só ser o campeão e o jogador profissional, né? Sem dúvida. No nosso projeto mesmo, a nossa seleção é visual. Porque, às vezes, né, e a gente entende, né, que cada clube, cada associação tem a sua realidade, né? Às vezes, em clubes maiores, eles dão preferência para aquele menino que começou cedo, que já passou por diversos clubes. Então, isso já é uma seleção, né? E no nosso projeto, a gente tenta manter essas portas abertas. Então, mesmo uma criança que com 14, 15, a gente tem caso até no sub-18 de meninos que nunca foram federados, e a gente faz a avaliação, vendo um potencial naquele garoto, a gente traz para a equipe de competição, né? Eu perdi a esperança mais ou menos com uns 25 anos, mas aí eu falei, agora não dá mais, né? Mas é engraçado. A gente sempre acha que tem potencial, mas muitas vezes tem potencial mesmo e não foi bem orientado, né? Porque a gente sabe que às vezes tem aquele que se destaca, mas tem um que, de repente, se ele for bem treinado e bem orientado, ele também vai se destacar, né? Sem dúvida. Mas às vezes tem até uma questão pessoal, a mãe não deixa ir tanto, às vezes, no campo quanto o outro vai, e aí tem que treinar mais para ficar bom, né? Hoje a gente tem um grande problema na sociedade, né? Que as famílias são bem desestruturadas, né? Muitas famílias desestruturadas. Então, às vezes, a gente vê até um garoto que teria um potencial para ser trabalhado, para evoluir, mas a família não acompanha.
Né? Então, às vezes, até outros pais assumem essa responsabilidade, que tem um filho na mesma categoria de levar para os treinos, de trazer. Eu mesmo tenho casos de meninos que eu levo para o treino, levo para casa, porque às vezes a família mesmo. O professor vira meio mãe, né? Meio pai do realmente aluno. Mas que não é o correto, né? O correto é os pais. Sem dúvida. Infelizmente, né? A política do esporte, né? Ela não é muito bem desenvolvida, tanto na questão, né, de país mesmo, de incentivo ao esporte, quanto das famílias, né? Então, claro, a gente tem as famílias que estão lá dando todo o apoio, mas a gente tem esses casos também. E muitas crianças se perdem nesses casos, de não ter um apoio para a prática esportiva, né? E eu acho que isso também, eu não sei, Daniel, que a questão se isso vai passando de geração para geração, porque às vezes a gente faz programas aqui sobre leitura. E aí eu me lembro uma vez de ler uma professora falando, olha, se o pai não pega o livro, o pai não precisa mandar, se ele tiver com o livro na mão, o filho automaticamente ele se espelha no pai. E acho que no esporte é a mesma coisa, né? Se o pai gosta de praticar, eu vi, por exemplo, fiz um programa sobre judô que o filho levou o pai, porque o pai tinha que levar o filho toda vez na escola. Aí o filho falou, pai, por que o senhor não participa também? Eu falei, tá bom. E aí a família começou aí, né? É legal quando começa a ter o envolvimento da família, né? É de extrema importância esse envolvimento da família. Talvez um dos mais importantes, né? Se todo pai, né, incentivasse, né, a criança a participar e ir junto e participar com ele, é o melhor exemplo, né? Não é só deixar ele lá e agora eu vou tomar uma cerveja, né? Exato, né? Praticar o melhor exemplo também, né? é o próprio exemplo, né, que ele pode dar para o filho, as suas atitudes, né? Que ele deixa isso para o filho. Né? Então, a prática de esporte também. Mas talvez isso, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que isso vem de uma cultura própria da pessoa. Se ela começa cedo a praticar o esporte, principalmente na escola, eu, por exemplo, eu fiz Senai. Senai a gente era obrigado a praticar, né? Você fez Senai também, né? No meu tempo, existia um tal do negócio que ninguém conhece, sabe o que é, que chama caranguejobol. Porque o professor falava que futebol, a gente se matava no campo, né? Então, se você jogar caranguejobol, você ficava com as duas mãos para trás e era deitado, e você chutava a bola, mas era doído. E aí, depois de 40 minutos desse jeito, ele deixava a gente jogar 10 minutos. E aí, tem que tomar banho. E aí, nesse tempo que está frio, por exemplo, no inverno, ele falava assim, a gente falava, professor, mas banho gelado? Ele falava, não é gelado, é banho frio. É verdade. Mas era gelado. Mas era gelado mesmo. E se chegasse na sala de aula, no Senai, sempre foi assim, pelo menos na escola que eu estudei em Campinas. Não tinha essa de não tomar banho. O professor passava assim e falava, você não tomou banho? Desce. E não tinha essa de falar não, de responder para a professora. Descia e ia tomar banho frio e voltava. Só que essa disciplina nos fez aprender, por exemplo, em 2 anos que eu fiquei no Senai, eu aprendi o que eu não aprendi em 5 anos na escola, porque ali, você chegasse, não tinha conversa e o esporte era levado a sério, né? E a gente tinha, além do esporte, a gente tinha a prática de fazer a barra e tal, né? Eu espero que tudo isso tenha mudado, né? Porque assim, também tinha os fortinhos que tiravam sarro da gente, professor. Aí vai lá, faz 10 barras, a gente ia lá, não conseguia fazer nenhuma. Mas a competição muitas vezes é importante e é saudável, né? Porque se não tivesse esse momento do esporte, a gente também talvez não chegasse onde chegou, né? Dentro dos estudos, né? Porque é um complemento, né? Competir mostra os seus limites, né? E através desse seu limite que você vai se superando, vai querendo melhorar, né? Então, essas são as grandes importâncias trazidas pelas competições. Qual é o seu grande prazer na federação, de poder estar à frente aí desse trabalho? Olha, eu estou lá com muito orgulho, foi uma grande honra ter sido convidado pelo Ramon, que é o presidente atual da federação, né? E que mudou a dinâmica a gestão da federação, hoje totalmente renovada, né? E eu tendo a oportunidade de levar, né, algumas ideias, né, e estudos, né, que a gente vem adquirindo ao longo dos anos com as experiências, né? Por exemplo, o que você já propôs aí que você falou, isso aqui pode melhorar? Uma você já citou, né? Exato. Que é a integração e participação do maior número... Exato, e uma das outras coisas que tiveram boas aceitações agora, recentemente, né, são os formatos de competições, né? Partindo do ponto, né,
de que nós estamos trabalhando com crianças, né? Nós estamos formando crianças, né? Para o esporte. Então, quanto menos a gente limitar o campo de ação dessas crianças, é melhor para o desenvolvimento dela. Então, a criança precisa jogar, ela precisa participar, né? E, da mesma forma, o formato do campeonato tem que proporcionar isso para as equipes. Se nós fizermos competições que se elimina dessa competição precocemente as equipes, a criança não tem oportunidade de jogar. Daí surgiram as ideias de, dentro de uma competição, nós criarmos subcompetições, né? Quando a gente fala em série ouro, série prata e série bronze, é exatamente isso, né? Uma equipe, né, mais fraca, ela jamais vai conseguir ser campeã, né, confrontando equipes fortes como Palmeiras, Corinthians, por exemplo, né? Mas nós criamos essas subdivisões para que elas tenham oportunidade de conquistar, né, de passar pelas mesmas experiências. Haja vista que, né, a federação ela possui um espaço, né, cedido pela prefeitura, né, a nível de comodato, e tem 2 ginásios. E tem crianças que participam das equipes que jamais chegaram ao nível de jogar no ginásio da federação. Mas não deixaram de jogar, né? Não deixaram de se exercitar. Com esse formato de competição atual, todas as equipes, né, a gente procura fazer com que elas não sejam desclassificadas da competição, que elas tenham uma nova oportunidade de conquista. E aí esses jogos, né, são levados para a federação. Então, quer dizer, teve boa aceitação justamente por isso, né? Hoje a gente vê equipes comemorando um troféu na série bronze. Que legal, né? Então, você vê a alegria das crianças, né? O troféu é igual, a medalha é igual para todos, não há distinção. Porque também existe a questão do participar, não é, Thalita? Você está ali num grupo, você está participando. E eu, por exemplo, das poucas competições que eu participei, eu me lembro, a medalha que eu ganhei foi de bronze, viu, gente? Mas só de estar ali dentro daquela equipe, depois tem a confraternização, é maravilhoso, né? Esse ambiente, né, de competição, ele é muito agradável, né? É o que o Daniel comentou, né? Você tem um limite e você trabalha para superar esse limite, né? E a competição proporciona isso, que você melhore, que você evolua. Apesar de eu falar bastante da questão social, sou uma pessoa muito competitiva e o esporte, eu tento para os meninos que a gente tem a oportunidade de trabalhar, não que seja a única opção, mas que seja também uma opção para eles, né? Então a gente promove isso, que eles, né, tenham um empenho, a disciplina, a dedicação, porque esse também pode ser um caminho, né? Pode ser hoje não só educador físico, mas também como um árbitro, um treinador e assim, vai levar isso para a vida toda. Nos colégios, por exemplo, a gente está falando aqui no universo da federação, dos clubes oficiais, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e tudo, e Brasil afora, que mantém também as suas categorias aí do sub-8, 9, 10, enfim. Mas também tem as associações como a sua que participa, que é a Senzala. Mas dentro da rede pública de ensino, por exemplo, dentro da experiência de vocês, como tornar mais atrativo? Porque eu me lembro assim, que chegava no horário do esporte, uma coisa que é para ser legal e prazerosa, às vezes a gente fala, puta, mas agora vai ter que colocar short. E não é para ser assim, né? Eu não estou dizendo que isso aconteça em todo lugar, e também isso, com a minha experiência, tem 30 anos, isso aí também não vale para os dias de hoje. Mas tenho que melhorar, como é que esse ambiente pode se tornar mais atrativo dentro de um ambiente de ensino público ou particular? O esporte, ele é importante, né? Ele não pode ser obrigatório, acho que você tem que incentivar, né? Criar um ambiente favorável para que a criança goste do esporte, né? Nem todo mundo vai gostar, né? Mas tem tanta modalidade, não tem só futebol, mas né? O problema acho que está nisso, né? Às vezes acaba se limitando muito às oportunidades, né? Então, você tem variadas modalidades que você deveria incentivar que as crianças passassem por todas elas, né? E aí, com certeza, né, nesse ambiente, né, tão variado, alguma coisa a criança teria um interesse, né? Mas acaba ficando muito na mesmice, só isso, só aquilo, então, às vezes, para alguns, acaba sendo desmotivante, né? Porque, às vezes, não tem uma habilidade para aquele esporte ou para aquela atividade, mas o ideal, que eu acho que deveria ser promovido o esporte de maneira mais ampla, né? Para depois seguir os caminhos. E em relação aos pais, como é que é a orientação que vocês acham, assim, que a gente está dentro do tema de futebol, mas é ir experimentando mesmo? Leva no karatê, leva no judô e vai... Judô é meio bravo, né? O pessoal é meio bravo lá, tá brincando, mas assim,
É porque tem disciplina, né? Todo esporte tem disciplina, né? Tem que ter, Até né? teve um caso de um aluno meu que ele fazia parte do treinamento e na hora do jogo ele ficava emburrado. E eu fui perguntar, ele não gostava de jogar, né? Você não gosta de jogar? Ele falou, eu não gosto, meu pai que tá me obrigando a ver, eu gosto de capoeira. Olha Por aí. que você não faz capoeira? Aí ele falou, não, mas eu também faço, mas é que meu pai falou que eu tenho que fazer também o futsal. Aí eu tive que chamar a família e conversar. Falei, olha, se ele gosta da capoeira, deixa ele fazer Dobra a capoeira. e esquece o Então, resto. o futebol também tem esse problema, né? Apesar da maioria das crianças gostar do futebol, ele também é... É o sonho do pai, né? O pai Pode ser o também, sonho do pai, né? ele Já nasce, quer já dá a inserir camiseta do criança. time, né? É verdade. Então, a gente tem que, como educador, a gente tem que saber entender se a criança ela tá ali e tá tendo prazer naquela atividade, que é o principal, né? É, que ele tenha prazer na prática esportiva. Porque senão ele vai dar... Às vezes até o pai consegue obrigar, né, entre aspas, que a criança tenha uma sequência ali naquele esporte, mas vai chegar um determinado momento que a criança vai simplesmente abominar, né? E a o questão efeito da pode prática. ser o contrário, né? Exatamente. Pode não saber. Né, Zé Carlos? Você já teve caso assim? Eu tive um caso de um menino que jogou comigo, inclusive nas fotos que passou, ele estava aí também, né? Hoje ele joga basquete. Pois é. Se identificou no basquete. Até a compleição física, agora eu falei um nome difícil, hein? A compleição física, é isso mesmo? Compleição? Isso, compreensão física. Ela também tem, você vê o jogador de futebol, às vezes o pessoal não repara, mas assim, eles têm a parte das pernas, até pelo tipo de exercício, mais desenvolvida, até porque ele fica mais leve, o negócio dele é correr e jogar, né? E o jogador de basquete, futebol, ele já tem que ter, lógico, ele tem que ser mais alto, né? Às vezes um jogador muito alto no meio do futebol, ele fica até meio, né? Então, é que nem eu comento com os pais, né? Eu acho que a criança ela tem que vivenciar todos os esportes. Às vezes o pai acha que só o futebol, às vezes eu falo, não, pai, procura colocar ele em vários esportes para ver em qual que ele se identifica melhor. Aquele que ele vai gostar. Às vezes o pai, por ser frustrado e não ter sido um jogador de futebol, acha que ele vai ser um jogador. Então eu sempre explico para os pais. Quando chega para mim um garoto, eu pergunto, qual o seu objetivo? Aí o pai, não, quero que ele aprenda a jogar. Mas eu já passo para eles, coloquem todos os esportes para ele poder vivenciar todos. Que nem no nosso caso, a gente fez o Senai, né, que nem você comentou, sim. Eu fazia todos os esportes. Pois é. Graças a Deus, eu sempre gostei do esporte, então eu vivenciei todos. E isso era bom, porque quando você não está bem, e você tinha opção, né? Não quer participar do futebol, mas tem o vôlei, tem o basquete também. Tem o handebol. Você ia tendo as opções, né? Ou se não tivesse opção, porque naquele dia só tinha aquela quadra, mas você fala, ali no futebol não fui bem, mas no basquete eu te pego. Então, assim, dá um certo empoderamento também para quem tem uma diferença e, de todo modo, é bom. Mas, olha, eu não queria fechar o programa também, antes de falar um pouco mais, já que a gente falou do futsal, e perguntar aqui para o Daniel, fala um pouquinho das regras, né? Porque o futsal hoje são 5... dentro de campo, e depois tem você... E tem sempre o tamanho certinho, tudo isso, para quem é federado, tem que jogar dentro das regras certinhas. Sim, existem normas, né? Existe um documento chamado Disposições Iniciais, né? Que é um regulamento geral das competições da federação, e existem tamanhos de quadras, né? Hoje a FIFA recomenda quadras de 40 por 20, né? Mais a nível adulto. Mas a gente sabe que a maioria das equipes não tem um ginásio com essas dimensões de quadra. Mas a gente também tem que regulamentar para que seja mais ou menos padronizado dentro de uma determinada série, né, um tamanho de quadra, né, que tem que ter um mínimo necessário, né? Então a federação ela faz vistorias nos ginásios, né, e aprova, né, uma determinada dimensão de ginásio para se disputar uma determinada divisão. Muito, muito bom. Tem que entrar dentro das regras até para você ir se ambientando, né? Agora, ainda sobre o Senzala, que como eu falei aqui no começo do programa, é o Sem Numeral Zala, que é um grupo que só dos atletas federados são 60, 70, né? Mas eles têm um grupo muito maior na Zona Leste, que eu conheço bem ali em São Miguel Paulista. Falei no começo do programa que é uma região muito adensada aqui em São Paulo e que está dando oportunidade para esses jovens poderem praticar o esporte, no caso, o futsal. Até porque... às vezes, para encontrar uma quadra, não é, Thalita? Não é fácil. Imagina um campo de futebol, né? Quem é do interior fala, tem os campos, mas aqui nas regiões metropolitanas é difícil, né? Até uma quadra não é fácil achar, não, né? É difícil, né? Na Zona Leste a gente tem
algumas quadras, mas a maioria é fora daqueles padrões, né, que as competições exigem, né? Então a gente tenta adequar, né? A gente está até fazendo um período de treinamento na própria ginásio da federação para poder treinar as nossas equipes, porque a gente teve problema com a quadra que a gente estava também. Pois é, então, os desafios são muitos. A gente tem só mais 2 minutinhos, eu queria passar a palavra para o Zé Carlos, a Thalita também, se quiser falar, e depois terminar com o Daniel. Se a gente deixou de deixar algum recado aqui, mas o importante é a prática do esporte, incentivar o esporte. O futsal é um dos esportes mais queridos do Brasil, aí, o futebol de uma forma geral. Então é importante que todo mundo se una, né? Poder público, sociedade civil, fazer essa molecada e fazer o nosso país brilhar cada vez mais, não é, Zé Carlos? Sem dúvida. Eu sou privilegiado para falar sobre isso, né? Porque, como eu havia falado para você, eu tenho garotos que hoje jogam em seleção brasileira. Principal futebol de campo e na sub-17. Quem já passou lá pelo seu time? Né? Comigo começou o Marquinhos do Paris Saint-Germain. Nossa, que legal. Você teve a oportunidade Tive a oportunidade de pegar ele com 6 anos, trabalhar ele até os 10, e daí ele seguiu essa carreira brilhante dele, né? Que legal, que legal. E eu tenho um garoto também agora que está na seleção sub-17, o Thales Costas, né? Que ele vai jogar agora um torneio na Inglaterra. Eu tenho alguns outros que estão fora do país aí, Itália, Japão, Espanha. E esses são os grandes destaques. Agora, quantos que não passaram ali pelo seu treino, que se tornaram grandes profissionais nas mais distintas áreas? Você já está ali há quanto tempo e quantos anos no Lausanne? Eu estou no Lausanne há 7 anos. 7 anos. Eu fiz né? um trabalho numa associação de bairro por 23 anos. Que legal. Daniel, suas palavras finais, tem 30 segundos aí, mas muito obrigado, de qualquer forma, já chegamos ao final, mas pela sua presença, viu? E venha sempre para divulgar o trabalho de vocês. Eu agradeço aqui a oportunidade, né? E em nome da federação nós ficamos à disposição de vocês aí para outras informações e esclarecimentos. Tá bom, tem o site aí que a gente já colocou para vocês, é só acessar, vai conhecer lá o Senzala, que é em São Miguel Paulista, também... É só colocar aí nas redes sociais, vocês chegam ao contato deles, é bem facinho. Vai conhecer o trabalho. Também lá em Lausanne Paulista. Como é que chama o clube? Lausanne Paulista. O clube Lausanne Paulista aqui na Zona Norte. Vai lá conhecer o Zé Carlos, só que o Zé Carlos é linha dura, viu? Cuidado, leva seus filhos lá, porque ele bota na linha mesmo. Gente, obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa Terceiro Setor.